Um super bom dia para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Esse é o nosso canal de informação. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo. Começando a semana com o pé direito, com muito conteúdo informativo e a gente vai compartilhar tudo isso com vocês aí do outro lado da tela. Quero agradecer sempre a companhia de vocês. Hoje um convidado muito especial, Caio Saf, sócio, diretor comercial, também atuando na área de marketing da Low Cost. Vamos conhecer um pouco mais dessa empresa de grande destaque. Vamos falar de soluções tecnológicas, locações de equipamentos de TI. Você sabe qual é a importância, o custo-benefício? Tudo isso a gente vai entender a partir de agora, ao vivo, no ar, juntinho com vocês, mais um podcast executivo. Um super bom dia, é sempre muito bom tê-los, é sempre muito bom tê-las juntinho com a gente, acompanhando as nossas edições, absorvendo a informação, o conteúdo. A gente sempre compartilha o que há de melhor em conteúdo informativo, com muito carinho, com muita dedicação, sempre pensando em vocês. Por isso a gente traz convidados especiais que muito conhecem dentro do tema. Quer participar com a gente? Claro que vocês já são os nossos convidados. Interajam dentro desse tema de hoje, traga a sua pergunta, a sua dúvida, a gente leva para o nosso convidado, que é quem conhece do assunto. Obrigado pela companhia de vocês. E obrigado pela companhia do Caio Saf, que está com a gente, trazendo a informação, vai falar, vai nos trazer sobre esse mercado de equipamentos, locações de TI, vamos entender mais pertinho. Super bom dia, Caio, tudo bem contigo? Bom dia, Luciano, bom dia, pessoal do Podcast Executivo. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes, poder esclarecer sobre a Low Cost e também aluguel de equipamentos de TI. Obrigado pela companhia e pela experiência que você vai compartilhar com a gente aqui. Antes da gente conhecer um pouco mais desse trabalho totalmente diferenciado que a Low Cost traz dentro desse mercado de locações, equipamentos de TI, eu queria conhecer um pouquinho mais da caminhada, da história do Caio, como é que o Caio chega dentro desse contexto, falando de locações de equipamentos de TI, dentro desse mercado. Sempre foi o teu sonho, a tua vida, ou as coisas foram acontecendo? Conta pra gente. Bom, esse sempre foi o meu propósito de vida, trabalhar na Low Cost, né? Desde pequeno, escutando muito falar de Low Cost dentro de casa. Para quem não sabe, eu sou filho dos fundadores da Low Cost, a Roseli e o Fran são meus pais, e hoje eu trabalho na Low Cost, já estou há 5 anos na empresa. Iniciei, né? Comecei a me interessando muito, voltando um pouco no tempo, né? Busquei trabalhar com engenharia de produção, porque na época eu descobri que 70% dos empresários eram engenheiros, então isso me chamou a atenção. Falei, poxa, empresário é meu sonho, então engenharia é o caminho que eu vou seguir, né? Uma visão interessante de processos, né? de dados. E depois eu fiz uma pós-graduação em marketing no INSPER. Então são duas formações completamente diferentes, mas que elas se complementam, né? Então, marqueteiro baseado em dados, para mim, é a melhor formação que eu poderia ter. E o combinado que a gente tinha dentro de casa era: Caio, você vai trabalhar na Low Cost quando você estiver pronto. Quer dizer, você não vem aqui para aprender, você vem aqui para trabalhar. Então isso para mim foi uma... Eu me forcei a me desenvolver profissionalmente no mercado. Uma decisão que eu achei que foi super interessante foi ter passado por diversas empresas, diversos portes. Então, você trabalhar numa General Electric, trabalhar numa empresa menor, trabalhar numa empresa... Quer dizer, você começa a entender o que tem de legal em cada tipo de empresa, né? Uma GE é processos, organização, né? Você trabalha numa empresa menor, você já tem uma participação muito maior de diversos temas. Então, para mim, ter vivenciado, ter vivido, né, o mercado foi muito interessante para saber que tipo de líder eu queria ser, né? Quais eram os líderes que me inspiravam, quais eram aqueles que eu não queria ser. Porque, afinal, quando eu entrei nas empresas, eu fazia parte também do baixo clero, de ter o grupo de WhatsApp, de falar mal do chefe, de entender que o time estava revoltado. Então, tudo isso foi um aprendizado muito grande. E, para mim, a última empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma grande líder,
chamada Hazel, uma líder mexicana, que ela me ensinou muita coisa, como ser líder e toda a parte de marketing que eu sei. Eu sou grato a ela, eu sempre agradeço a ela, né, tudo que ela me ensinou. E lá eu entendi muito a importância do propósito de trabalhar, né? Eu trabalhei na Essity, que é uma empresa onde produzia fraldas geriátricas. Quer dizer, um produto extremamente caloroso, um produto humano, um produto onde você cuida do outro. Quando eu saí para trabalhar na Low Cost, eu me deparei com impressoras, notebooks. Então eu comecei a falar, poxa, aonde que está aquela máquina fria? E a primeira coisa que eu fiz preciso conversar com os clientes, preciso entender as dores deles. A partir do momento que eu comecei a conversar com as dores, entender que uma má gestão de TI afeta muito no dia a dia do negócio e que pode sim alavancar e ajudar empresas a ser melhor do que elas eram sem uma gestão, eu peguei meu propósito, eu abracei ele, e aí o sucesso ele começa a partir daí, pelo menos o sucesso de eu ter o amor de fato pela empresa, e hoje está há 5 anos na empresa e mirando aí ficar até os 50 anos de low cost, pelo menos. E nesses 5 anos aí de low cost, você foi entendendo e conhecendo de pertinho mais sobre esse mercado, tendo essa oportunidade e se apaixonando cada vez mais? Com certeza, com certeza. A primeira paixão que eu tive foi uma paixão de entender a movimentação de um grupo de pessoas, né, que é o time da Low Cost, trabalhando por um propósito único. Quer dizer, o espírito de equipe, de ver essa união e seguindo o sonho que antigamente era do meu pai e que é o que a gente comenta hoje na empresa, né? Que a Low Cost não é mais o sonho de uma pessoa, a Low Cost é o sonho de várias pessoas. Então a Low Cost hoje ela quer entender o que o colaborador pensa, porque o colaborador sempre foi a base do sucesso, e foi o que na história da Low Cost, nos momentos ruins e bons, foi as pessoas que salvaram a empresa. Então, essa valorização do time foi uma coisa muito interessante e agora esse braço, esse meu viés um pouco mais de empresário, eu valorizo cada vez mais a equipe. Agora, como nasce a Low Cost? Como é que foi essa história? Quantos anos já tem? A Low Cost tem 27 anos. Então, são quase 30 anos já nesse mercado. Como é que foi para você? Você acompanhou essa história do nascimento? Como surgiu? Qual foi o grande objetivo? Boa, legal. É uma história muito linda, a história da Low Cost. A Low Cost ela começou como uma copiadora. Uma casinha na Augusta, uma casinha bem pequenininha, que eu adorava ir visitar. Eu ficava lá horas e ficava trabalhando junto com as pessoas. Isso eu devia ter meus 10, 12 anos, né? E a gente começou com copiadora. Só que a oportunidade dos meus pais, eles identificaram que o volume de cópias de rua é um volume muito menor do que o volume impresso nas empresas. Então surgiu uma oportunidade, né, a Xerox deu início no mercado de outsourcing de impressão, tá? De fazer esse aluguel do hardware, né? Aluga o equipamento de impressão e aí a empresa ela paga um X por mês e ela imprime quanto ela quiser. O mercado evoluiu a partir daí. Ele entendeu que, poxa, existem algumas impressoras que eu imprimo mais, outras menos, eu vou pagar a mesma coisa. Então, o mercado de impressão ele evoluiu, ele foi para taxa fixa mais custo página, que aí é em cima da cobrança por volumetria de impressão. E a gente inovou também. A gente colocou um modelo que foi uma inovação da Low Cost, que é um modelo de faixa de impressão. Quer dizer, você pode imprimir de tanto a tanto que você vai pagar a mesma coisa. O mercado pedia previsibilidade de custo e ele precisava disso e a gente ofereceu isso para o mercado. Na época a Low Cost ela assumiu o terceiro player no Brasil de impressão. Então na época era Xerox, HP e Low Cost em terceiro lugar. A gente expandiu a empresa para América Latina, México, a gente deu até um pezinho nos Estados Unidos, colocou um pezinho nos Estados Unidos. A empresa teve um boom. E nesse boom, o que aconteceu? O mercado de impressão saturou de uma certa forma. Os fabricantes eles não tinham para onde crescer, porque todo mundo já tinha uma impressora. Então, eles bateram na porta e falaram, Low Cost, a gente continua parceiro, mas os principais players agora a gente vai ter que atacar, os key accounts.
Então, assim, foi um momento onde os fabricantes virou um mar de sangue, custo, e a gente perdeu muitos clientes. A low cost, ela saiu de 300 colaboradores para 50 colaboradores na época, 40 colaboradores na época. Ela teve uma reestruturação muito grande. E essa reestruturação, ela é uma vitória, é uma coisa muito bonita de se ver, porque muitos players quebraram na época. E a low cost soube se manter de pé. E ela soube se manter de pé porque ela carregou uma cultura muito forte na empresa. E eu te explico, Luciano. A low cost, ela sempre investiu em educação para os colaboradores. Então a low cost formou pelo menos 100 colaboradores ao longo desses 27 anos. E formou em graduação. A gente investia em graduação. É aquela máxima do negócio, né? Com bons colaboradores, você tem bons processos. Com bons processos, você tem clientes felizes. Clientes felizes gastam mais, investem mais, indicam. Logo, você tem mais dinheiro para investir melhor nos colaboradores e ter um vínculo virtuoso da empresa, né? E a low cost passou por esse vínculo virtuoso de crescer e investir muito em pessoas. Nesse momento da estruturação, momento de guerra, alguns clientes chegaram e falaram: a low cost não sai aqui, porque ela atende muito bem a gente. É uma empresa que preza excelência. Não é custo que vai fazer a low cost sair daqui. Isso foi crucial para a empresa continuar de pé. Um outro ponto importante, Luciano, fora a cultura da empresa, a gente... meu pai, ele é sangue libanês, 100% sangue libanês. Os pais vieram do Líbano, meus avós, né, vieram do Líbano com 20 anos. E o libanês, ele tem um dedinho comerciante, que você sabe disso. O que o libanês preza? Um bom cliente é o cliente que volta. O libanês, ele gosta de cliente que volta. Seu Saad, eu não tenho dinheiro para pagar na sua loja. Não tem problema. Volta amanhã e você paga. Volta para cá. O importante é ter clientes que voltem. E a low cost, ela nunca olhou receita imediata, ganhar dinheiro com multa, ganhar dinheiro no curto prazo. Ela quer cliente fiel, cliente que continua com ela ao longo do tempo. Esse DNA, essa cultura da empresa, ela foi o que sustentou. Então, a história da low cost é uma história muito bonita, né? Nesse momento de dificuldade, né? Dando continuidade, a gente estava nesse momento muito difícil, a gente olha para um escritório e fala: caramba, esse escritório tem 40 colaboradores, ele tem uma impressora, mas ele tem 40 notebooks, tem 40 smartphones, quer dizer, tem 81 máquinas de TI e eu estou cuidando de uma. Eu tenho oportunidade aí. Então foi aí que a gente fez uma pivotagem da empresa, a gente organizou a low cost para ser uma empresa onde trabalha com multi-equipamentos, né? Com multimarcas, e isso foi crucial. A gente retomou o crescimento e a empresa vem crescendo muito bem. Nos últimos 3 anos ela praticamente dobrou de faturamento, então uma empresa que está num crescimento muito sólido, com muitos clientes, e a gente está muito otimista para os próximos anos. O Caio, no seu modo de ver, nesse olhar profissional, qual que é a sua visão? Como é que caminha esse mercado hoje, de uns anos para cá? Desde o início, né? Tudo bem, você não estava na ativa, mas acompanhou muita coisa, o próprio nascimento, crescimento aí, né? Porque faz parte da família todo esse sucesso do que hoje a low cost traz dentro desse mercado de locação de equipamentos de TI. Como é que você vê esse mercado hoje? Muita coisa mudou? Muita coisa mudou, Luciana. O que a gente viveu na pandemia foi algo bem interessante, porque a gente entende que muitas tendências se anteciparam, né? Na pandemia, a gente teve um boom de demanda de locação, porque as empresas, a grande maioria, né, com desktop, então desktop ainda é um mercado gigantesco hoje no meio corporativo. E no meio da pandemia ele precisava de mobilidade para poder, né, trabalhar em casa. Então, na pandemia foi um período de 2, 3 anos onde o mercado ele alavancou muito. Uma análise positiva que a gente teve do mercado é que o pós-pandemia, muitos clientes continuaram alugando. Quer dizer, eles viram que não era só a questão... No começo era preciso de equipamentos, porque, vou voltar só um pouquinho, na pandemia... Quando a gente identificou que as pessoas estavam havendo lockdown, as empresas estavam fechando, esse era o movimento que estava vindo
do Oriente vindo para o Ocidente, quer dizer, fechando escritórios na China. Poxa, precisamos comprar notebook e não estocar, porque vai ter um boom de demanda de notebook. A gente ligou para os principais fabricantes e falou: a gente quer comprar os notebooks de vocês. A resposta foi: low cost, todas as fábricas estão fechadas de componentes de notebook. Ninguém tem notebook aqui. Não é só você que quer notebook, todo mundo quer notebook. Quer dizer, a gente se deparou para um cenário onde teve um boom de demanda com uma escassez muito grande, né? Uma oferta mínima de notebooks no mercado. Então, naquele momento era: preciso de notebook, não preciso tanto de serviço, preciso de notebooks. Legal. Então a gente passou essa primeira onda. Na segunda onda da low cost a gente se preparou, que aí foi comecinho de 2022, né, fim de 2021, comecinho de 2022, a gente já se preparou, a escassez de notebook continuava, que aí a gente conseguiu surfar muito bem nesse boom. O interessante naquele momento era: eu preciso de notebooks, dor principal, para o pessoal trabalhar de casa. Dor secundária, preciso de suporte técnico na casa do colaborador, só. De repente a gente viu um mercado que se amadureceu muito grande e entendeu que aquilo era uma economia muito grande. É importante ressaltar, Luciano, que alugar equipamentos de TI, o propósito, o objetivo de alugar é gerar economias para os nossos clientes. É gerar economia, ponto. Quando eu falo de eu vou aumentar sua produtividade, significa o colaborador fazer mais com menos, né? Quer dizer, ele produz mais com o mesmo colaborador. Isso é uma economia. Eu não preciso ter duas pessoas para fazer a mesma quantidade de tarefa. Eu não tenho colaboradores parados, né? Então, a máquina parou. Esse colaborador ficou parado. Isso é uma economia. Eu deixar essa pessoa o tempo inteiro produtiva. Quer dizer, o objetivo de alugar ele é puramente gerar economia para os clientes. E a partir do momento que eles sentiram na pele de que o custo não era só o custo de aquisição, mas havia custos intangíveis na empresa, que é o custo de improdutividade, o custo de parar uma pessoa de TI para poder cuidar da máquina, diversos custos que eles não estavam precificados, a empresa valorizou, viu que fazia o diferencial, e hoje a gente pesquisa com os nossos clientes qual o impacto da locação com a low cost no seu negócio. 90% diz que é muito importante alugar equipamento que tem um impacto direto no negócio deles. Quer dizer, eu não sou um fornecedor de hardware, eu sou um alavancador, eu ajudo a empresa a ser maior do que ela era antes. Esse é o nosso propósito. Podcast Executivo, seu canal de informação, começando a semana com o pé direito, com um convidado especial. Caio Saf está com a gente, que é sócio, diretor comercial, cuidando também de olho na área de marketing da low cost. E a gente está falando um pouco mais sobre esse mercado de locação de equipamentos para TI. Tem alguma dúvida? Quer saber como funciona? De repente é a solução que a sua empresa necessita? Traz aqui a sua pergunta ou a sua dúvida e a gente leva para quem entende do assunto. Quem está com a gente participando é o Dani Gugli, está aqui. Hoje vocês são líderes e para se manter líder tem que inovar. Como se manter inovando depois de tantos anos no mercado que mais se inova no mundo? Essa é a pergunta que o Dani traz. O que você responde, Caio? Boa pergunta, Dani. Hoje só existe duas formas... Existem duas formas de você inovar. Basicamente você escutar o cliente, você está muito próximo do seu cliente. Ponto 2, na minha experiência que eu tenho na low cost e outras empresas, 99% da inovação vem da linha de frente dos colaboradores que vivem o dia a dia com o cliente. Então o papel de um líder, tem um livro que eu gosto muito, que para mim é uma bíblia, que é o Monge Executivo, que é a liderança servidora. Eu preciso entender com a minha equipe o que eu posso fazer para melhorar e alavancar o trabalho deles, facilitar. Eu sou um facilitador da equipe. Então eu escuto o time comercial, eu converso muito com eles, eu entendo o que a gente precisa fazer para poder vender mais, para poder atender melhor o cliente, para deixar ele mais satisfeito. Então hoje basicamente a parte de inovação da low cost, o DNA é ter boas pessoas, né?
ter processos bem definidos, claro, ferramentas também que ajudem o dia a dia da empresa, mas principalmente é dar a pista para o colaborador ele poder executar e cumprir aquele sonho que ele tem, porque ele vive o dia a dia com o cliente, ele escuta o cliente e é do cliente que vem a inovação. Boa, obrigado, Dani, pela sua participação, um abraço para você. Ó, uma questão sobre desafios que a gente pode destacar, sobre desafios, o que as empresas, como é que você observa que as empresas, o que elas mais enfrentam ao decidir essa comprar ou locar? O que você observa? Existe muitas dúvidas, um pouco de receio ainda dentro desse mercado? O pessoal tem que entender um pouco melhor como funciona, os grandes benefícios que traz. O que você destacaria, Caio? Perfeito, Luciano. Ótima pergunta. Essa dúvida basicamente 80%, 90% das empresas que chegam até a low cost, elas têm dúvida se elas devem alugar ou comprar. Essa é uma dúvida muito importante que ela precisa ser ressaltada, tá? O que é importante? E eu inclusive, eu encontro meus amigos pessoais, a gente encontra ele, Caio, me conta, fala a verdade, vale a pena mesmo alugar? E a mesma resposta que eu dou para os clientes, eu dou para meus amigos, é um entendimento que eu tenho do mercado. É algo muito real, transparente. Né? Transparente essa dúvida, porque você tem essas duas opções. E a princípio parece que comprar é mais barato. Poxa, eu vou pagar na locação em 2 anos, essa máquina pode ser minha? Será que vale a pena? Então, eu quero explicar algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa é que a gente vê uma mudança no mindset das empresas, no sentido de ter para acessar algo, né? É uma mudança do mindset tanto de pessoa física quanto empresas também. Eu não quero ter as coisas, eu não quero precisar comprar, eu quero acessar. E se eu puder acessar com serviços que são personalizados para atender as minhas dores, melhor ainda. E é um pouco essa linha que a gente vai, tá? Essa mudança do mindset ela é muito importante. Ela foi algo disruptivo no mercado e a gente olha isso para diversos segmentos, né? Então, poxa, antes, né, a gente comprava DVD, quer dizer, eu comprava filme, aí de repente sai uma blockbuster que você aluga, de repente um streaming que você acessa uma variedade de filmes e assiste a hora que você quiser. Um exemplo, um case que eu acho muito interessante sobre essa evolução a Globo, ela tinha o canal aberto. Aí falaram, o canal aberto vai morrer, Globo. Vai todo mundo assistir canal pago. Ela foi e criou o Globosat, Globo News, Sport TV, ela nichou os canais. Aí falaram, ô Globo, a TV vai morrer, o streaming que vai viver. Ela foi e criou o streaming dela, que é a Globoplay. Quer dizer, ela vai se canibalizando nesse sentido, né? Ela está na frente nesse sentido. E o sentido do acessar coisas, né? Ele é algo que, de fato, ele a princípio ele vem com esse viés muito forte, tá? Sobre essa questão do acessar, né? Então, a gente tem diversos casos, né? Eu vou pegar um Uber, então, né, você vê a geração nova, não quer mais ter carro, quer ter Uber, assina streaming, quer dizer, a princípio é algo que mudou na cabeça das pessoas. Mas quando a gente fala de locação, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Nem todo mundo precisa alugar, tá? E eu vi até um meme do Lobo de Wall Street, né? A pessoa falando, pô, me vende essa caneta, Luciano. Aí a pessoa falou, pô, você precisa escrever alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei, então eu não preciso te vender. Por que eu vou te vender uma caneta se você não precisa escrever nada? Então, é um pouco isso. Tem negócios que você precisa e tem uma necessidade maior do que os outros, tá? E eu vou te explicar isso. Assim como, por exemplo, você tem uma ISO 9001 que todo mundo acha que precisa ter, mas quando a empresa ela é muito grande, muito estruturada, ela tem 100, milhares de colaboradores, você ter uma ISO que te dá um padrão de processo é uma coisa bem-vinda. Quando você tem uma empresa enxuta de 2, 3 colaboradores, uma ISO é legal. Pode ser que ela não seja tão produtiva quanto outra empresa. Então é um pouco nessa linha que eu quero ir. Eu vou passar aqui para vocês que tipo de dores eu mais escuto dos clientes, né? Tive a oportunidade de escutar muitos clientes, centenas de clientes, que algumas dores são incomuns. Se você tem alguma dessas dores, provavelmente alugar é um negócio bom para você. Se você tem mais de uma dessas dores, alugar é um diferencial competitivo para você. É algo que vai te colocar na frente dos seus concorrentes, tá? Então eu vou te dar um exemplo, tá?
Por exemplo, você tem uma equipe de TI enxuta e sobrecarregada, né? A equipe de TI, né, e a gente sabe que os líderes de TI eles têm ganhado cada vez mais relevância nas empresas. O líder de TI, ele não é um suporte técnico, ele é trabalhar com a segurança da informação da empresa, fluxo de dados, sistemas, quer dizer, BI, você tem coisas muito mais nobres para o seu profissional de TI cuidar. Ele vai ficar abrindo o chamado, cuidando, chamando suporte técnico para arrumar a máquina? Eu não sei, é uma opção, uma decisão sua, mas se você tem uma equipe de TI enxuta, você pode colocar eles para focar no cliente, coisas muito mais nobres, e terceirizar com a locação para ter o parque sempre com suporte técnico feito para o end user. Então você tem uma série de vantagens para deixar o cara de TI focado no cliente, no negócio, no core business da empresa. Então, se você tem uma equipe de TI enxuta, é uma dor. Tá? Uma segunda dor, por exemplo, eu vivi muito o boom das startups, e a gente viu uma necessidade rápida de uma expansão de máquinas. Eu estou contratando 10, 15 pessoas por semana, Caio. Preciso de máquinas com urgência. Eles não podem começar sem máquina. A gente entregava as máquinas. Só que a gente não só entregava as máquinas no prazo que ele precisava, com gestão de inventário, sabendo essa máquina está amarrada com esse usuário, para dar organização para a empresa. Assim, quando as startups elas deram um boom, elas precisaram enxugar. Quando elas precisaram enxugar, e é um caminho natural de uma startup onde tem uma injeção de capital muito grande, você dá o boom, depois você precisa viabilizar financeiramente a empresa. Isso necessita o enxugamento da empresa. Você precisa então devolver máquinas. Se você compra, você fica com centenas de ativos parados, depreciando, cara, ficando desatualizado tecnologicamente, e você com estoque gigantesco, falando por que eu usei o dinheiro do meu investidor em hardware que está parado hoje, para eu ter que vender a um preço de banana e tentar recuperar uma parte desse prejuízo. Quer dizer, a locação, ela dá esse efeito sanfona, tá? De estar com você quando você precisa crescer, só que estar com você quando você precisa enxugar. Uma dor 3 é colaboradores descentralizados, tá? Colaboradores descentralizados. A parte de colaboradores descentralizados é um movimento muito interessante, Luciano, na pandemia, né, que muitas pessoas viraram adeptos ao home office e continuaram com o home office. Né? Só que no home office você tem uma coisa delicada. Eu vi um estudo de liderança, Luciano, que mostra onde mais de 50% da reclamação dos colaboradores hoje, dos colaboradores brasileiros, é por alguma falha de comunicação do líder. O que eu quero dizer com isso? 60% diz que não tem hoje um plano de carreira. 70% diz que falta se aproximar aos valores da empresa. 50%, quer dizer, todo o problema que a gente tem hoje é uma falha de comunicação. Hoje muitas empresas aderiram ao home office, mas eles não investiram nessa parte de manter, mesmo que a pessoa trabalhando de casa, ela próxima da empresa. E a low cost se preocupa com isso. Hoje, por exemplo, você tem colaboradores centralizados, seja o pessoal trabalhando 2 dias por semana em casa, né, regime híbrido, ou em outros estados, ou enfim. A low cost ela cuida da forma que ela entrega a máquina para você, a manutenção do dia a dia e a devolução. E eu explico. A gente entrega hoje o equipamento com kit onboarding para o cliente. O usuário recebe a máquina numa mochila, com um folder de boas-vindas, agradecendo o colaborador que agora ele faz parte da família da empresa. Ele se sente ultra engajado, ele posta agradecendo a empresa, ele começa com toda a energia do mundo. Esse engajamento é muito importante. Ponto 2, o colaborador, a máquina dele para de trabalhar e ele está em casa e ele já se sente sozinho porque ele não tem contato físico com ninguém e ele vai falhar com uma entrega se essa máquina não for arrumada logo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, depois eu vou explicar os diferenciais da low cost, mas a gente tem um QR Code que ele abre chamado, o end user ele já fala com a gente, em 2 minutos eu já estou respondendo ele e resolvendo o problema dele. Quer dizer, esse é um cuidado com o colaborador. E na parte da demissão, pessoal, eu conversei com muita empresa e a maioria, quando demite colaborador que é em home office, faz algo que a gente está hoje falando muito de demissão humanizada, né? Que é aquela auê, tipo, te amamos, mas você está sendo desligado, que é uma piada que saiu na internet. Mas assim, esse desligamento, basicamente todo mundo emite um código postal e fala, Luciano, agora você não faz mais parte da empresa. Vai até os Correios
e posta a sua máquina para devolver para a gente. E eu estou falando de empresas pequenas, médias, empresas muito grandes que fazem esse mesmo processo. Imagina você ir para uma empresa, aí chega a máquina, ele abre a caixa, tem um tijolo na máquina, não tem um notebook. O usuário, ele jura que ele colocou um notebook, mas que por algum motivo chegou um tijolo. Aí o cara de TI não sabe onde enfiar a cara. E eu olho para ele e eu falo, que delícia, eu vou te ajudar, cara. Eu consigo te ajudar muito. Então, aqui você pega algumas dores, né, de colaboradores centralizados, então você tem projetos temporários, né, então o projeto tem data para acabar, você coloca no OPEX do projeto, já deixa o projeto, né, dentro da receita daquele projeto, você coloca o custo da máquina. Você tem o que eu vejo muito, tá, Luciano? Equipamentos, a empresa que tem um fluxo de caixa mais apertado e está com máquinas tecnologicamente desatualizadas. É um problemaço isso. Você está com máquinas antigas no seu parque. Eu caminho pela sua empresa e eu vejo todo mundo reclamar, falando, pelo amor de Deus, troca essas máquinas. Ela só trava. Aí essa pessoa vira para o financeiro e ele fala, a gente não tem verba para poder comprar ativo. Eu não consigo colocar 500 mil reais, 1 milhão de reais para comprar a máquina. Então, olha isso. Essa pessoa que está improdutiva, ela não consegue investir em máquina, ela não consegue modernizar o parque dela. Por não conseguir modernizar o parque, esse cara não consegue dar resultado. Que a empresa ela não tem resultado financeiro, então ela não consegue comprar máquina. Então vira um ciclo péssimo para a empresa. Porque você vira um ciclo onde a ladeira abaixo, você não tem verba para comprar máquina, o colaborador ele fica com equipamento ruim, ficando com equipamento ruim ele não consegue dar resultado, sem resultado você não tem verba para comprar máquina. E você fica nesse ciclo. Alugando, você planeja quando você vai trocar a sua máquina. A cada 3 anos eu quero trocar o meu parque. Eu quero modernizar meu parque, eu quero sair de uma 10ª geração para uma 12ª. E depois de 3 anos eu quero ir para a 14ª, e tudo bem. É isso, você vai modernizando, porque o seu custo ele é um custo praticamente flat, você vai pagar a mesma coisa, já está precificado. Então essa é uma outra vantagem de alugar. Você desliga disso. E o último ponto, tá? Aí, pessoal, vocês têm várias dores, vocês precisam alugar, tá? Você tem uma dor, é uma necessidade, é algo importante. Agora, várias, por favor, entre em contato com a Low Cost que a gente faz questão de te ajudar, tá bom? Mas uma última dor, tá? Que eu listei aqui, por exemplo, a necessidade de um SLA agressivo, tá? Então, tem alguns cargos, onde eles são cargos onde a hora é muito cara, né? A hora é muito cara dessa pessoa. Ela ficar improdutiva é um prejuízo muito grande, né? A gente está falando às vezes de um dev, um desenvolvedor, um diretor, um coordenador, um cara da área comercial, um profissional de marketing, um financeiro. Quer dizer, esse cara improdutivo é um problema. E aí você ter um SLA agressivo terceirizado, né, com a low cost, você consegue ter velocidade para esse reparo. Para você ter ideia, hoje um colaborador parado, um colaborador que custa 6 mil reais o salário dele, tá? Eu coloco em cargos, o custo por hora fica mais ou menos R$72 por hora dele parado, tá? Por mês, por dia, desculpa, a gente está falando de R$600. Então, assim, você tem R$600 de prejuízo. Esse colaborador, isso é praticamente 3 meses de aluguel de um notebook. O ponto é, essa pessoa parada, eu parado, eu não só me atrapalho, eu te atrapalho, Luciano, porque eu prometi para você que ia te entregar até meio-dia o relatório. E agora você precisa explicar para o seu líder, que é o seu diretor, que você não vai conseguir entregar, porque eu não vou conseguir entregar, porque minha máquina não está pronta. O ciclo afeta toda uma cadeia. Afeta toda uma cadeia. E o impacto vai aonde? No cliente. Quer dizer, que é o que não pode acontecer. É aí onde você acaba perdendo o cliente por não podê-lo atender de uma forma que ele merece, uma forma correta, que o satisfaz e assim tendo a oportunidade de fidelizá-lo. Que essa é a ideia que as empresas têm, sempre fidelizar os seus clientes. Hoje, quando a gente fala da low cost, a abrangência de atendimento de vocês hoje, vocês estão em São Paulo, mas atende todo o Brasil? Como é que funciona? A gente atende todo o Brasil, né? Quando a gente se deparou com essa... né, mesmo com impressão, lá no comecinho a gente também trabalhava com grandes empresas, então já havia uma necessidade de atendimento nacional, né? Hoje a gente tem inclusive um case, né, que é um grande varejista do mercado, onde eu preciso atender todas as lojas desse varejista em até 6 horas resolver o problema dele, senão eu sou multado. Quer dizer, resolva um problema em 6 horas no Acre, pessoal. Realmente a gente consegue fazer isso. Você tem que ter parceiros
tanto equipe direto quanto indireto, né? Aqui a gente fala de Acre, assim, Amapá, né? Regiões onde a dificuldade é o acesso, né? Porque a gente não está falando das capitais só, né? A gente está falando do interior, então é um local de difícil acesso. Tem lugar então, que você tem que ir de barco. De barco, você tem que ir de barco. Tem condições, Eu brinco até que tem a low cost chega onde os correios não chegam, então a gente tem um desafio gigantesco nessa capilaridade e que isso está no nosso DNA, esse viés de atender com excelência e qualidade, tá? Caio, queria entender um pouquinho de pertinho quando a gente fala da low cost em relação a produtos e serviços. O que você pode trazer, o que você pode destacar para que as pessoas que estão chegando agora aqui na nossa entrevista do podcast executivo? Já quero agradecer de antemão sempre a parceria, né, esse acompanhamento do outro lado da telinha, vocês sempre ligadinhos nas nossas edições, acompanhando o que a gente traz para vocês sempre com muito carinho, que é a informação, que é a prestação de serviço. Hoje falando de locações, de equipamentos de TI. E aí eu queria entender de perto um pouco desse trabalho, desses grandes diferenciais, seja equipamentos, modelos, falando de opções, falando de serviços, manutenção, assistência técnica. O cliente pode ficar tranquilo com tudo. Entrou, fechou o contrato, não vai ter dor de cabeça com nada. Traz um pouquinho desses detalhes que são os pontos fortes que hoje vocês oferecem dentro desse mercado. Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, porque a gente, no dia a dia a gente nota que não adianta eu pegar um bolo de serviços e oferecer para todo mundo. A gente criou personas dentro da low cost. Essas personas, elas basicamente elas têm necessidades completamente diferentes, né? A gente tem usuários, por exemplo, que o objetivo dele é, olha, eu preciso de uma máquina barata que tenha um serviço de suporte técnico rápido, só, tá? Simples assim. Então eu preciso desenhar um produto específico para eles. Ou um usuário onde ele trabalha no escritório, mas que toda a equipe está espalhada a nível Brasil, quer dizer, é outra dor. Então, qual foi o ponto? A low cost ela começou a entender onde estava a curva de valor dos clientes, né? O que era importante. Então a gente viu que alguns itens são mais importantes que outros. Mas de uma forma geral, Luciano, quando a gente diz de qualidade de atendimento, rápida entrega e qualidade de produto, é unânime. Tá? Esse é o ponto pacífico do mercado. Eu preciso, quando eu tiver meu problema, eu preciso que rapidamente ele seja resolvido. Ponto. Eu posso criar kit onboarding, como a gente falou, né? Benefícios, itens que vão ajudar a aumentar engajamento e tudo mais, mas o ponto pacífico é a questão de atendimento e velocidade. Hoje a low cost ela tem um atendimento mais rápido do mercado. A gente atende via 3 canais, né? Telefone, e-mail e WhatsApp. WhatsApp, basicamente 2 minutos a gente já faz o primeiro atendimento, já está conversando com o usuário final. E e-mail, telefone, e-mail 10 minutos, tá? Telefone também a gente atende na hora, então fica super rápido. Então assim, a primeira coisa é, o cliente levantou a mão, tem um problema, eu preciso o mais rápido possível falar com ele. E hoje a low cost ela tem o atendimento mais rápido do mercado. O ponto 2 é a questão de quanto tempo eu levo para resolver esse problema. Hoje, 90% dos chamados que são abertos, a gente resolve em 30 minutos. Então, é uma eficiência de chamado muito rápida, alta. Né? Rápida. Quer dizer, isso dá uma segurança para os clientes. Pô, legal, low cost. Então, quando a gente identifica que tem uma necessidade de troca técnica, aí 8 horas para se fazer a troca. Luciano, a gente faz em casos em 1h30, 2 horas. Tudo depende do nível do serviço que você precisa, né? Por isso que o que vem sendo um diferencial para a low cost é a capacidade de personalizar o serviço que ela oferece para o cliente. É entender que, de fato, olha, você tem um negócio que é um pouco mais agressivo e precisa de uma atenção um pouco maior que aquele outro. E aí, vai muito da habilidade do vendedor de ele conduzir a venda e entender qual que é o objetivo da empresa. Porque você vai fazer uma entrevista com o cliente, você quer qual máquina? Eu quero a melhor. Você quer qual flexibilidade? A máxima que dá. Qual prazo você quer? O menor? Você quer... Cara, aí fica muito generalizado, né? Fica um projeto super caro, você apresenta... E nem é a necessidade. Nem é a necessidade. Do tipo, aí eu falo, time, quem que está conduzindo a venda? Você ou o cliente?
Porque essa é a verdade. Então, a gente mudou esse mindset de entrevista, entender o que você precisa, né? O que dói em você? O que dói? Por que você está vindo falar comigo? Ou por que eu estou indo falar com você e quais são suas dores, né? Então, assim, nesse sentido, a gente personaliza muito o serviço. Então, você tem cliente onde, poxa, por exemplo, para eu desligar o colaborador que está em outro estado, eu preciso ter um laudo da máquina, de mau uso da máquina. Se ela estiver em perfeito estado, eu consigo fazer o desligamento. Se eu não conseguir fazer esse laudo, eu não posso desligar. Então a pessoa ela precisa pagar 1 mês a mais de salário para a pessoa, porque demorou para emitir um laudo. Quer dizer, esse cara, eu preciso entregar um laudo de mau uso express, que a gente faz em 5 dias. Então, são serviços personalizados. Então, vou falar alguns aqui que são os principais, tá, pessoal? Então, é o rápido atendimento que eu comentei com você, o SLA, né, de 90% de chamados resolvidos em 30 minutos. Aqui eu estou falando da flexibilidade de devolução. Tá? A Low Cost hoje é o único player do mercado que oferece uma opção do cliente devolver uma parcela da máquina sem precisar pagar a multa. É um pouco em linha do que eu estava comentando com você, a gente se preocupa com o cliente, a gente quer o cliente no longo prazo. A gente não quer engessar cliente, a gente não quer travar ele no contrato. Amigão, eu tô com você quando você precisar crescer e pedir máquinas comigo, e eu tô com você quando você precisar retrair e enxugar. Eu não vou te cobrar ônus por estar me devolvendo esses equipamentos. Isso faz parte do seu negócio, porque eu sei que se eu pegar essa máquina de volta, eu tenho mercado para poder realocar ela para outros usuários. Eu não vou te travar, porque eu sei que é uma receita no curto prazo, mas quando acabar o contrato você vai estar irritado comigo, você não quer nem me ver pintado de ouro, e não é esse tipo de cliente que eu quero, né? E que a gente alimenta. Então a flexibilidade é uma coisa muito importante. O outro ponto é a logística nacional individualizada, né? Que é a entrega na casa do colaborador. Eu desliguei uma pessoa de Minas, eu contratei a pessoa na Bahia. Eu tiro a máquina de Minas, coloco na Bahia. Eu entrego na casa, faço suporte técnico na casa dele. Outro ponto importante que a gente preza é um padrão de qualidade low cost. Então hoje a low cost tem a ISO 9001, a low cost ela tem LGPD também, quer dizer, a máquina volta, a gente tem um laboratório próprio, com equipe própria, que ela passa numa esteira e o ambiente é completamente filmado, para você ter certeza de que nenhuma pessoa está manipulando informação dos clientes. É importante as empresas, os empresários saberem disso, né? Esse cuidado e essa preocupação quando se fala da segurança. E aí a gente tem hoje a LGPD, porque quando se fala em locação de equipamentos, mas aí tem todos os dados da minha empresa, muitos são confidenciais, e como é que fica isso? Tem garantia, não tem? Então a low cost já tem essa preocupação, já atua dentro desse contexto, seguindo as regras, a lei, né, que é a LGPD, a segurança. Então não tem essa dor de cabeça, é tudo feito de uma forma muito transparente, muito segura. E aí vem também, eu acho que essa qualificação de ser uma empresa de grande destaque, de sentido de ter vários certificados, né? Isso, você comentou aí muito brevemente, mas a gente acompanhando, são vários certificados que vocês têm aí também. Exato. E isso traz uma credibilidade muito grande, imagina. Esse é um ponto também forte. Forte. Essa parte da certificação ela é muito importante para a gente. ISO a gente leva muito a sério, né? Essa parte de processos, né? De ter tudo muito mapeado, porque é com processos que você padroniza a qualidade. Não é o Luciano ser um bom profissional, uma boa pessoa que vai fazer a área funcionar, mas é o DNA da low cost que está escrito para essa área. E se sai o Luciano e entrar a Bianca, o Daniel, eles vão performar tão bem quanto o Luciano. Que você traga informações para melhorar o processo da área. E não que você seja a pessoa responsável por fazer aquela área funcionar. Então isso é uma organização. Fora a ISO, né, a gente tem a LGPD e tem também o descarte ecológico, né, o descarte sustentável, que é destinar de uma forma correta esse equipamento. A gente vê que tem muitas empresas que se preocupam com isso, né? Como eu vou descartar essa máquina, né? Você tem um resíduo tecnológico, componentes eletrônicos, então a gente emite esse certificado que a gente tem uma empresa parceira, e essa é uma outra preocupação que a gente tem,
né? E tudo isso o nosso cliente para mim, assim, são esses detalhes, essas coisas que fazem a Low Cost ser que ela é hoje. E é legal para o cliente também, para esse empresário, para esse empreendedor saber disso, que a empresa que ele tem como parceira é uma empresa que também se preocupa não só com a segurança, no atender bem, no disponibilizar diversos tipos de equipamentos, mas também na sustentabilidade, no meio ambiente, de como é que funciona o descarte desses equipamentos. Então é esse olhar, é esse detalhe que vocês acabam unindo o útil ao agradável, se preocupando com todos os pontos, que faz também vocês se destacarem mediante a preocupação de quando um cliente vem para contratá-los. Isso é importante. E também o cuidado de entender a necessidade de cada cliente, não oferecer qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de equipamento. Às vezes você traz uma ideia sem muita experiência de que você vai ter um gasto, um custo muito alto e você nem precisa disso. E aí ter uma equipe realmente pronta, experiente, de entender através de um projeto exclusivo, personalizado, exatamente do que você vai precisar. De repente você vira e fala, acredito eu deva ter já acontecido, caramba, eu ia gastar uma grana e eu nem precisava de nada disso. E conversando com esses profissionais, entendendo exatamente, quer dizer, saiu muito mais em conta do que eu imaginava. Deve acontecer demais esse tipo de coisa também. Por isso, o entender a necessidade do cliente. Perfeito, perfeito. Esse entendimento ele é crucial para o negócio, né? O Steve Jobs, né, ele comentava que ele não gostava de fazer pesquisa de mercado, porque muitas vezes o cliente não sabia o que ele precisava. Quer dizer, e é uma realidade. E é uma realidade. E em todos os segmentos acontece muito disso. Né? Não é uma área ou outra, é várias. Então precisa de um profissional capacitado e consegue, assim, né? A venda, a gente sabe que o vendedor, não existe mais aquele papo que vendedor bom é o cara que sabe falar, né? Mas é o cara que sabe perguntar e o cara que sabe ouvir, né? Então esse é um vendedor de alta performance. E hoje os vendedores da Low Cost, eles têm essa habilidade de fazer as perguntas certas, conduzir para o cliente entender que o projeto certo é aquele que eles desenharam a 4 mãos. Então fica um projeto construído junto com o cliente, e aí para ele poder aprovar, validar isso internamente, fica muito mais fácil, porque não vem de nós para eles, mas é uma construção, né? Então ele vê valor nisso. Seguimos, podcast executivo, obrigado sempre pela companhia de vocês. A Kelly Tibaldi está com a gente também. Aluguel de equipamentos de TI deveria fazer parte da estratégia de toda a empresa. Eu acho que muitos que ainda não entendem como é que funciona, né, toda essa flexibilidade da importância da alocação de equipamentos, você vai entender a sua necessidade primeiro, a necessidade da sua empresa, e aí sim vai ver o que compensa mais. Mas entendendo tudo isso, dificilmente esses empresários vão acabar aderindo exatamente à alocação. Claro que o cuidado de se escolher uma boa empresa dentro desse mercado também é importante. Eu queria que você até pudesse, Caio, trazer aí uma dica. Eu não sei se já aconteceu de hoje clientes conquistados por vocês já tiveram experiências com outras empresas que não foram boas, e aí chegaram. Então, o que essas pessoas devem se atentar quando de repente, puxa, é isso que eu estou precisando, mas eu não conheço nenhuma empresa, eu tenho medo de entrar numa furada, do pessoal me iludir. Como é que funciona? O que essas pessoas devem se atentar na hora de se contratar uma empresa dessa área, por exemplo? Perfeito, boa pergunta. O que aconteceu, pessoal, nesses últimos anos, né, o mercado de locação como um todo ele ganhou muita visibilidade, né? Então, na pandemia teve um boom do mercado, saíram algumas notícias também, né, em sites, revistas falando sobre o crescimento exponencial das empresas de locação. E aí o olho cresceu de muita gente, muitos players aventureiros, que eu chamo, eles entraram no mercado. Pessoal, o que é um ponto importante, né? Assim, a história da empresa, eu acho que você saber quanto tempo está no mercado, porque vender é muito fácil, prometer é muito fácil. Agora, cumprir, ele é um fator, algo que o que prova de que uma empresa ela é um player de alta performance, né, uma empresa de locação, são os clientes, né? Então hoje a Low Cost ela tem um orgulho da carteira de clientes dela, e mais, tá? Tem um processo que ele é muito negligenciado em muitas áreas, tá? E eu estou falando da escolha de um fornecedor, mas também, por exemplo, ele se aplica para contratar pessoas, que é o quê? Buscar indicação. Low Cost, posso falar com seu cliente, entender quais suas virtudes, seus gaps? Posso falar com alguém para poder? Pode, eu vou te passar 3, 4, 5 contatos, você fala com quem você quiser.
e você vai saber a forma que a gente trabalha. Eu estava até escutando, né? Esse processo de buscar indicações, ele é até bom para você contratar um profissional, né? Olha, você já trabalhou com essa pessoa, me conta um pouco sobre ela. Pô, se a gente usa isso para buscar indicações de profissional, por que não buscar indicações de parceiros, né? Então, assim, a principal dica que eu posso dar aqui é: busque indicações, converse com a sua empresa, entenda quais são os clientes dela, são clientes sólidos, há quanto tempo eles estão, e pega o contato deles para falar com eles e entender que de fato a Low Cost é uma empresa séria, né? Tem um ponto interessante também, Luciano, que eu complementar, fugindo um pouco da pergunta, que é uma preocupação muito grande que a gente tem, e eu acho que isso o que torna a Low Cost um grande player do mercado é uma preocupação com o social. A Low Cost hoje, ela tem dezenas de milhares de equipamentos, né? Felizmente, essa é a nossa realidade, a gente tem que agradecer e a gente é muito grato a isso, ao nosso sucesso que a gente está tendo. Mas ter um sucesso e ter um propósito financeiro de o que você quer próximo ano, crescer 30%, crescer 20% de faturamento, aumentar tantos clientes, né? Muito frio, muito simples. Superficial, né? Superficial. A Low Cost hoje, ela tem, né, aluguel de notebooks, smartphones, impressoras. Isso é legal, porque muita gente trouxe até a questão aqui da dúvida, quais são os serviços, quais são os equipamentos que podem ser locados. Perfeito. Então é legal isso também. Eu quero falar sobre essa parte do Kelly mix. Tibaldi que trouxe essa questão também. Bacana. Eu vou falar sobre o mix de produtos, quais produtos e serviços a gente oferece, que é bem interessante. Essa parte do social, tá, que eu queria só complementar, a Low Cost hoje ela é parceira de uma empresa chamada Educ 360. A gente tem uma campanha hoje que a cada 100 notebooks que a gente aluga, um vai para Educ 360. O que faz Educ 360? A Educ 360 ela capacita jovens de comunidade ou portadoras de algum tipo de deficiência para poder alocar essas pessoas no mercado de trabalho. Educ 360, eu preciso de 10 profissionais que entendam a linguagem de computação XPTO, tal. A Educ 360 ela prepara esse profissional de comunidade ou portador de deficiência, prepara esse profissional e aloca ele na empresa. Quer dizer, a gente sabe que o computador, o notebook, ele é um meio de você fazer algo, né? O computador não é o fim, ele é um meio. Ele é um meio de você estudar, é um meio de você gerar valor, é um meio. A gente tem algo poderosíssimo na nossa mão, que é um notebook e que, em alguns casos, um percentual do que a gente tem está parado em estoque. Então a gente aloca essas máquinas, né? Eu alugo porque eu combinei com o Fábio, que é o idealizador, que olha, eu não vou te dar as máquinas e aí é problema seu com suporte técnico. Eu vou te alugar, quer dizer, se der problema eu vou arrumar a máquina, eu vou com você até o fim. Então hoje a gente tem dezenas de máquinas alugadas e um dos cases legais, Luciano, por exemplo, eu fui fazer uma visita, tinham 30 jovens com síndrome de Down sendo capacitados pelo Educ 360 para poder fazer a planilha de estoque de um supermercado. Quer dizer, quando um jovem de síndrome de Down ele teria uma oportunidade tão clara, e o Fábio, a Educ 360, eles fazem esse trabalho de colocar esse jovem para trabalhar, fazem um curso de reciclagem. Então a Low Cost ela abraçou esse viés social. O propósito da Low Cost ele é muito mais do que um crescimento, tratar bem os colaboradores, mas a gente tem o nosso compromisso social também. Porque isso é parte de agradecer, né, os nossos clientes, agradecer as coisas boas que acontecem com a empresa, repassar o bem, porque acho que é um movimento, tá bom? Muito bom, parabéns. Agora, vamos falar a gama de produtos. O pessoal traz aqui, ó, o Isaac também quer entender aí diferentes produtos que vocês disponibilizam para atender diferentes demandas de produção. A Kelly também perguntou em relação a equipamentos, essas locações elas funcionam, quais linhas que tem? Então você vai entender de pertinho um pouquinho o que você vai ter de disponibilidade de contar com a Low Cost. Boa, perfeito, perfeito. A Low Cost hoje ela é uma empresa multimarcas. Ela trabalha com estoque de pronta entrega, quer dizer, a gente se preocupa muito com ter tiers diferentes de produtos, tá? Então a gente tem máquinas premiums, máquinas mais básicas, corporativas, máquinas mais simples para os usuários administrativos que não precisam de grandes funcionalidades, grandes softwares, né? Então, usos básicos, né?
Um ponto interessante então, assim, falando do mundo de notebooks, então, né, a gente trabalha aí também colocando MacBooks, né? Então são MacBooks, notebooks, linha i7, 5, máquinas com performance de armazenamento, memória de 16, 32 GB. Quer dizer, o ponto o produto ele é altamente personalizado para você. Uma sacada que eu acho que é interessante falar e que eu falo com alguns clientes e que poucas pessoas sabem é a questão da geração das máquinas, né? A low cost hoje ela tem um parque de 10ª, 11ª, 12ª geração. Por que isso é importante, tá? Vira e mexe eu vejo alguns clientes, pessoas interessadas em contratar a low cost, falam, olha, eu recebi um i7 com preço de R$100 por mês, bem barato. Fala, poxa, qual que é a geração dessa máquina? Não sei. A geração, Luciano, a gente tem um estudo que mostra que a cada... você ter um i5 de 10ª geração, ele equivale a um i7 de 8ª geração. Quer dizer, cara, você tem que tomar cuidado com a geração da sua máquina. Então hoje a gente se preocupa, porque entre nós, pessoal, a low cost hoje, ela não quer ficar te atendendo de forma recorrente, abrindo chamado, resolvendo o problema. Por mais que eu chegue no fim do mês e eu fale, olha, eu atendi tudo dentro do prazo, mas o volume de chamados é uma coisa ruim para você, é uma coisa ruim para mim, né? Principalmente desgasta também, desgasta, né? Cansa o usuário, ele fica improdutivo naquele... Tem que tudo funcionar bem, essa é a ideia. Bem. E todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Então a gente se preocupa com ter esses equipamentos modernos, né? A tecnologia bem atualizada, e a gente procura ter um parque à pronta entrega, tá? Então, retomando os produtos, né? A gente está falando de notebooks, smartphones, desktops, impressoras, leitor de código de barra. A gente trabalha muito também com softwares também, né, que trazem essa inteligência de gestão, né? Então, que chamam de MDM, né, que é você saber com quem que está a máquina, onde está, como que está o uso dessa máquina, né, se ela precisa de um upgrade, precisa... Você tem todo esse controle, né? Tudo integrado, tudo, né? Integrado. Olha a tecnologia realmente fazendo total diferença. Exato. Eu acho que não... E o entender também a necessidade do cliente, a gente traz aqui, ó, por exemplo, o AUAK Publicidade, está acompanhando, obrigado sempre também pela participação, estarem ligadinhos aí no podcast executivo, e ele traz essa observação. Na contratação, vocês dão ajuda sobre que tipo de máquina vai funcionar melhor para o meu perfil de trabalho. Sempre ficamos na dúvida na hora de trocar, a gente tem medo de comprar uma máquina errada. Então, olha que legal. Esse suporte vocês também oferecem, né? Quer dizer, eles desenvolvem um projeto para você, para a tua empresa, para a tua necessidade, e vai entender exatamente o que você precisa em termos de equipamentos. E é tudo oferecido, de início ao final, sem você ter dor de cabeça nenhuma. Então você tem todo o suporte também. Isso é legal. Então vocês têm esse olhar, esse cuidado de quando chega até esse cliente, de exatamente entender o que ele precisa, de como isso pode funcionar. É esse olhar que vocês disponibilizam, que vocês atendem cada um desses clientes, não é isso? É isso, perfeito, perfeito. Hoje não existe empresa de que o mesmo modelo ele atende todas as áreas. Quer dizer, ou você vai dar uma máquina onde vai ter uma performance muito acima do que ele precisa, ou uma performance abaixo do que ele precisa. Então esse é o fato, né? Você tem uma empresa de TI que trabalha com dados, ele precisa de uma máquina um pouco superior, marketing precisa de uma máquina superior, o comercial ele precisa, de repente, de ter uma câmera boa, né, no notebook para fazer conference call, poder fazer reuniões online com os clientes, ou uma máquina com uma placa de vídeo para o comercial para poder fazer uma apresentação para o cliente. Você tem um financeiro que tem que ter uma memória, né, um armazenamento melhor. Quer dizer, cada usuário ele vai precisar de um tipo de equipamento diferente. E o interessante aí é que não existe casos no mercado, aí eu vou generalizar, mas tem as exceções, mas em que a troca ela é feita 100% de uma só vez, tá? Então, eu tenho 200, 300 máquinas, eu quero trocar tudo. Não existe isso. Vamos começar com uma área, vamos começar com... Você vai, você homologa, você coloca de repente essa máquina para o usuário testar por 15 dias, ele experimenta o trial, faz teste grátis, é isso que você precisa? É isso. Beleza. Então agora a gente implementa para a sua área. Vamos para a segunda área. Então aí você vai fazendo esses projetos cascateados por área para poder achar a máquina certa para cada um. Quando você faz o conjunto,
sai muito mais barato do que você padronizar tudo e de uma certa forma você ter pessoas que vão ter máquinas muito melhores ou outras piores que vão ficar improdutivas e no futuro breve vai ter que trocar porque não atendeu o que ele precisa. Então esse trabalho ele é muito importante. Rubens está com a gente também participando. Um abraço para você, Rubens Santos. Diante desse crescimento no ramo de locação, quais os desafios que a low cost entende ser importante no futuro? Trazendo também aí sobre as perspectivas de vocês aí para esse futuro, tendências, o que você observaria? Eu acho que assim, tendências, a gente pode, né, a gente tem algumas tendências, que a primeira é poder fazer uma gestão única dos ativos de TI, né? Então assim, as tendências é que hoje, de repente, né, a low cost hoje ela trabalha com impressão, aí trabalha, também oferece notebooks, aí você fala de Swift, você fala de outros itens de TI, onde todos eles precisam ser gerenciados por um único player. E empresas médias, elas gostam de ter um ponto focal, né? Não ter que olhar e falar de quem que é essa máquina? Essa máquina é do fulano de tal, deixa eu abrir chamada. Então, a padronização e você ter um player para poder tocar toda a sua parte de TI. O que eu vejo também com tendência é a inteligência artificial, né? Ajudando no momento de quando deve ser feita essa troca, né? Então, não algo reativo, né? Algo muito produtivo. Então, hoje a gente já faz esse trabalho, mas eu acho que a inteligência artificial ela vai nos ajudar, nos auxiliar nesse sentido. Então, assim, e a tendência lógica é uma complexidade logística muito grande. Hoje eu vejo que a necessidade para ter o ativo, a pressa, ela é algo muito grande. É natural que as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes, do tipo, eu preciso receber essa máquina com prontidão, preciso... Então é um desafio logístico, que é o mesmo desafio que os varejos também vivem, né? De rápida entrega, rápido acesso ao equipamento. Então esse é um outro desafio que eu acho que a low cost, os players como um todo, eles têm, de ser rápido nessa entrega, ser rápido nessa parte na inteligência artificial, para poder ser proativo na informação e na inteligência. Então ser menos um fornecedor de hardware e serviço, agregar ainda mais na inteligência do dia a dia do usuário. Essa é uma preocupação que a gente tem. Então a gente tem controle, apresentação de indicadores, coisas que ajudam a nos dar informação para a gente saber o que oferecer para o cliente, né? Não sou um tirador de pedido que a minha interação com você e aí, você precisa de mais máquina, mas olha, eu analisei seu parque e eu estou vendo que a gente tem oportunidade aqui. Então assim, a informação em si, a inteligência da gestão, ela é um passo necessário e que é o que vai separar os grandes dos pequenos players no futuro próximo. E vocês dão todo esse suporte, né, de entender a necessidade do cliente e depois os equipamentos que são oferecidos, de como funciona tudo isso, vocês deixam o cliente totalmente inteirado de como é que funciona. De repente um novo empreendedor está investindo num novo negócio e ali ele precisa de um número de equipamentos. Então é muito rápido também esse primeiro contato do cliente chegar até vocês, de vocês entenderem essa necessidade e depois entrar já com a implementação de tudo. É tudo muito prático, muito rápido, ou é um pouco burocrático? Boa. Essa questão da velocidade da contratação, a gente pega de todo tipo de caso, né? Tem gente que fala, olha, eu vou ter um evento para daqui a 3 dias que eu preciso de máquina. Você fala, meu Deus, calma, eu vou te ajudar, vamos conversar. Me explica, tal, vamos definir a máquina, ó, tem isso aqui no estoque, isso aqui te atende, a gente fecha e consegue atender. Tem aquele que está me falando que vai... Né? Em julho eu estava fazendo reunião para montar o projeto de 2024. Então assim, tem pessoas altamente planejadas, tá? Daqueles que vão buscar no Google desentupidor de privadas antes que entupe a privada. Quer dizer, tem gente que é absurdamente planejada, né? Totalmente prevenido ali. Para não acontecer, mas se acontecer, eu já estou prevenido. É exatamente isso. Então a gente pega todo tipo de cliente, né? Basicamente o que a gente sente no dia a dia, a partir do momento que o cliente ele entrou dentro de casa, as necessidades elas não são tão planejadas assim. Existe sempre uma certa urgência. Olha, fiquei sabendo que o RH agora que a gente vai contratar uma pessoa, então eu preciso dessa máquina para segunda-feira, tal. Então assim, a importância dos processos estão aí. Eu não tenho que chegar para a lojista e falar, cara, me ajuda que eu te pago um almoço. O processo da low cost ele precisa fluir. Não pode ser uma interação colaborativa de falar, vai,
Porque o cara de logística que gostar do vendedor A, mas não gostar do vendedor B, o vendedor B está frito, ele não vai conseguir entregar essa máquina. Então, essa parte colaborativa, ela não pode acontecer. Os processos precisam ficar fluidos. E a gente precisa entender o que o cliente precisa. Se o processo ele não calha, ele não bate com o que o cliente precisa, a low cost vira uma empresa burocrática. Pô, como você não consegue me entregar em 4, 5 dias? Sendo que o mercado fala que, pô, eu preciso receber em 3 dias, 2 dias. Então, a gente precisa se adaptar para que o processo interno da empresa ele flua de uma forma produtiva, fluida e não colaborativa. Quer dizer, já tem essa previsibilidade. Já, isso é fato. Caio, o que não trouxemos dentro dessa nossa entrevista, que você gostaria de destacar, não pode ficar de fora, que você gostaria de levar para os nossos internautas? Só para contextualizar mais detalhadamente, hoje, quais são as empresas, quais são os setores que podem ser atendidos pela low cost? Hoje a gente atende todos os setores, todos. Porque é todo mundo que precisa de um pequeno, médio ou grande empresário aí, pequenas, médias ou grandes empresas. Isso. A gente abraçou muito startup quando estava com 5, 10 colaboradores, até virar com 1.000 colaboradores. Então, assim, o nosso DNA hoje é de fornecer de uma máquina. Caio, eu vou começar com uma máquina. Amigão, tá ótimo. Vamos dar esse primeiro passo. Experimenta meu serviço, conheça o equipamento. Depois você dá o próximo. Aí conforme o tempo vai passando, vai avançando dentro da empresa. E é legal que esse contrato ele é personalizado para você, para a tua empresa. Isso também é bacana. Então não existe algo padronizado. Você tem um equipamento, você tem um tipo de serviço oferecido pela low cost, então é um tipo de contrato. Então você tem mais máquinas, você tem. Então eles vão entender primeiro o que você precisa e aí vão fechar de acordo com a necessidade do que é melhor para esse cliente, né? É isso, perfeito. É isso, é um serviço totalmente personalizado. E assim, hoje a parte da low cost, né, o que eu não falei para o pessoal, né, hoje para quem está ouvindo a gente, assim, a low cost ela está hoje ela tem um destaque hoje no mercado e a gente tem bons clientes que são muito felizes com a empresa. A gente faz pesquisa NPS com muita frequência para entender o nível de satisfação. Quando a gente tem qualquer tipo de reclamação, a gente vai na raiz do problema, resolve. Então, o que eu não falei eu não convidei ainda vocês, que agora vai o convite, para vocês conhecerem a low cost, para vocês entrarem em contato com a gente. A Bianca, que é a nossa marketing, ela já liberou uma promoção da Bianca. Vocês podem entrar em contato com ela, tá? A gente está com boas condições, porque a gente sabe, não é Black Friday, né? A gente já está em clima de Black Friday, mas boas condições para você, cliente, você empresário, você líder, começar o seu ano com um parque totalmente renovado. Uma das coisas que eu não gosto, né, é de ver que a pessoa que eu estava conversando, eu vi que tinha alguma daquelas dores que eu citei, né? Ela comprou o ativo, foi no varejo e comprou. E ela acha que resolveu o problema dela. Ela não resolveu, ela adiou o problema dela. Naquele primeiro momento, no primeiro, segundo ano, essa máquina naturalmente vai dar pouco problema. No terceiro ano, o segundo, terceiro ano, ela começa a dar algum tipo de problema, ela já começa a ficar desatualizada, alguns usuários já vão precisar de upgrade na máquina, alguns chamados vão ser abertos, algumas pessoas começam a ficar produtivas. Então é um ciclo onde você resolve o problema quando você compra no seu primeiro ano, só que é uma sujeirinha que vai para baixo do tapete. A low cost, você trabalhar com a alocação com a low cost, hoje a gente tem uma taxa de retenção muito grande dos clientes, né? A gente perde pouquíssimos clientes. Então a gente convida você para conhecer a alocação, fazer o teste e ter esse ciclo virtuoso para a gente ajudar você a ser uma empresa maior do que você é hoje. E a gente garante que a gente tem esse compromisso com vocês. Podcast Executivo recebeu hoje Caio Saf, sócio, diretor comercial, atuando também na área de marketing da Low Cost, uma empresa que leva soluções tecnológicas, locações, equipamentos de TI. Na verdade, são várias opções de equipamentos, como você acompanhou. Eu queria agradecer demais, em nome do canal, a sua participação, a informação, o conteúdo da prestação de serviço, poder levar para os nossos internautas exatamente um pouco dessa diferença de comprar ou locar, de você entender essa necessidade, ver o que é mais vantajoso, entenda de pertinho, converse com quem entende do assunto,
assunto, eles vão te explicar direitinho quais são as grandes vantagens, o que para você seria o melhor. E entendendo isso, com certeza você vai se dar bem, vai sair aí com o dinheiro no bolso, fazendo um bom trabalho, atendendo os seus clientes também de uma forma positiva, isso que é importante. Leve o nosso abraço a toda a equipe, eu diria a toda a família Low Cost, dê um abraço aí nos gestores e parabéns pelo trabalho de vocês, continuem aí ajudando, não só ajudando, mas tendo esse trabalho aí muito mais humanizado, esse lado social também é muito bacana. E vocês pensaram em tudo. Em tudo. Parabéns. Sandro, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Assim, eu tenho muito orgulho da equipe, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu trabalho, tenho muito orgulho dos meus pais, né, de terem construído uma empresa com uma história tão bonita, eles terem me ensinado tanto, né? O meu objetivo aqui, hoje trabalhando na Low Cost, é de me tornar um grande sucessor na empresa e não um herdeiro, né? Porque herdeiro é quando cai no colo, sucessor é quando você merece de fato, né? Então, tudo isso eu acho que é uma construção, né, a Low Cost ela vai num caminho muito positivo de crescer de uma forma muito sustentável, com viés social, com viés de sustentabilidade, com uma preocupação muito grande com os clientes. Então, assim, eu agradeço todos os colaboradores da Low Cost que estão me assistindo, né? Nossos clientes, vocês ouvintes, eu convido vocês também a conhecer a Low Cost. Vai ser um prazer conversar com vocês, para a gente começar o ano de 2024 com tudo. E eu espero ter ajudado, ter dado alguma informação, alguma coisa que possa ter te tornado um executivo ainda melhor, né? Esse é o nosso propósito, né? O propósito da Low Cost eu trouxe aqui para cá, dar dicas para poder te tornar uma pessoa melhor. Então eu espero ter cumprido minha missão aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Um abraço em todos. Obrigado. Sim. E muito obrigado sempre também pelo carinho de vocês, acompanhando de pertinho as nossas edições, levando para vocês com muito carinho, com muita transparência, a informação, a prestação de serviço. Começando todos os dias, sempre, toda semana, com o pé direito na informação. Muito obrigado para todos vocês, uma ótima tarde, já estamos chegando quase aí na tarde, mais um ótimo dia e já uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau, muito obrigado pelo carinho.